Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast, nesse vídeo, eu quero falar com você sobre como, você pode aprender a ficar forte espiritualmente. E aí, no caso, é óbvio que a gente tem que desmistificar, o que você acredita como espiritual. Por que que acontece na maior parte das vezes? Você é moldada, não vou nem dizer que foi, você sempre, todos os dias, é moldada, programada para acreditar o que que é espiritualidade. E espiritualidade tem um conceito até etimológico, que tem a ver com a origem da palavra espiritualidade, né? A palavra espiritualidade vem do latim spiritus, que tem a ver com espírito, mas a palavra espíritus vem de outra palavra latina, que significa inspirare, que tem a ver com respirar, né? Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai fazendo a investigação, que poucas pessoas fazem, né? A grande maioria fica só nisso. Você percebe o quê? Que essa a palavra veio do indo-europeu. Foi lá no que nós conhecemos hoje como Índia, Tibete, Nepal, né? E tem a ver com o radical sânscrito Atman, que tem a ver com sopro de vida. Mas isso não veio só dos Vedas, né? Que a gente acha que são os textos mais antigos. Veio do Egito também. E aí, no caso, a gente tem vários conceitos das antigas civilizações. E quando a gente analisa até mesmo o arquétipo da palavra espiritualidade tem a ver com o fogo que não acaba, é um fogo ilimitado, seria um fogo eterno, que muitas vezes é representado através do nosso coração. E aí você tem o quê? Isso tudo é espiritualidade. Quando a gente compreende isso, quando a gente começa a ver qual que é o verdadeiro significado da palavra espiritualidade, é esse. Aí o que que você sentiu dentro de você? Liberdade, transcendência, frequência vibracional lá em cima, amor, carinho, felicidade. É assim que você tem que entender espiritualidade. Não tem como eu começar o vídeo, falar pra você, Diego, faz isso, faz aquilo pra você ficar forte, se você não tem o conceito forte. Por isso que tá, é que nem uma árvore, você tem que entender isso na sua vida. Se você colocar a sua cachola pra trabalhar e entender o exemplo que eu vou te dar agora, você nunca mais vai ficar fraca espiritualmente. Qual que é esse conceito? Qual que é esse exemplo? É uma árvore. Uma árvore, ela tem várias partes, né? Tem a raiz, né? Se você pegar aquele exemplo, né, do brotinho de feijão, né? Qualquer criança, né, eu fiz, você também deve ter feito. Pega lá um negocinho, né, um potinho de plástico, põe um algodãozinho e um feijãozinho. E aí você vai no outro dia para ver se nasceu ou não. Teve vezes que não nasceu, né? Comigo aconteceu a mesma coisa. Mas com os amigos, coleguinhas lá de classe, né, crescia, né? Então você via, pô, o que é isso? É uma planta. Olha, o que é uma planta? Né? Você começa a entender os primeiros conceitos e a mesma coisa você começa a ver que na verdade tem uma raiz. A primeira coisa é a raiz. Depois você vai ter o quê? Crescimento, o tronco. Depois do tronco você vai ter os galhos. Depois dos galhos você vai ter as folhas. Depois das folhas você vai ter as flores. E depois das flores você vai ter o fruto. Olha, né, a perfeição disso, a geometria sagrada disso. E aí a gente fala de você, né? Você também é uma árvore, logicamente, porque nós temos o que viemos do mesmo princípio, a mesma lei que a gente chama, né, a lei natural, né? Rege tudo. A lei natural está presente em tudo. E quando você começa a enxergar essa lei, você começa a ver que, peraí, o mesmo princípio que se aplica a uma árvore pode se aplicar a mim. Né? Você tem raízes? Obviamente, né? Você tem raízes familiares, você tem uma concepção, né? O masculino e o feminino. A gente fala do princípio do gênero, o princípio da geração. Então, ou seja, você tem esses dois conceitos dentro de você. Ao mesmo tempo, você é o quê? Tem seu tronco, tem seus membros, suas células, cromossomos, DNA. E isso faz com que você entenda que tudo isso também é espiritualidade. Por isso que tá, não é algo externo a você, é algo interno. O que muitas vezes as pessoas fazem na tríade, na interpretação da tríade, corpo, mente, espírito, começa a colocar que o corpo é uma coisa, a mente é uma coisa, o espírito é outra coisa. Tudo está na terceira dimensão no mesmo elemento, mas ao mesmo tempo você consegue expandir esses elementos. E aí que tá. A alquimia da mente te ajuda nisso, para você compreender isso que o seu corpo é tão importante quanto a sua mente, que é tão importante quanto o seu espírito. Diego, o espírito é mais importante? Não, lógico que não. Os três são importantes. Mas na terceira dimensão nós somos matéria também. Nós conseguimos ver as coisas e achamos que as coisas são do jeito que nós enxergamos. Ledo engano, é uma percepção. Então assim, olha o quanto você precisa crescer. Para você ficar forte espiritualmente, você precisa colocar o quê? Conhecimento. É conhecimento. E quanto mais você investir nisso, mais você vai receber. Então é como um dar, receber, dar, receber. Porque é uma constante, é um ritmo, uma vibração. E falta isso na tua vida. Você ainda está moldada na doutrina o quê? De uma religião, culto, doutrina. Quando a gente pega a palavra religião, por exemplo, a palavra religião vem do latim, que significa religare, que significa religar alguma coisa com outra coisa. E basicamente é o quê? É um caminho, não é o fim. Por isso que tá. Talvez ainda
você tá tão ainda programada que você acha que a espiritualidade é a mesma coisa. Eu vou sentar num banquinho ali, eu vou fazer uma meditaçãozinha ali, e aí, no caso, eu vou chegar no caminho que você chama, muitas vezes, o caminho dos céus, o caminho de Deus, né? E aí, o que tá? É esse caminho? Logicamente que não. É isso que eu tô falando pra você. Não é esse caminho que, na verdade, é o caminho da espiritualidade. Tudo é espiritualidade. Não é você estando no lugar que você vai exercer a espiritualidade. Não é fazendo uma meditação que você vai exercer a espiritualidade. Não é, por exemplo, fazer o bem que você vai fazer a espiritualidade. Muitas vezes, você faz o mal, mas não é que o mal seja ruim pra você. É que, na verdade, você ainda não tem um nível de consciência pra entender isso que você tá fazendo. E aí que tá. Isso também é espiritualidade. E as pessoas, elas gostam de moldar o que é espiritualidade. Não, porque o demônio, porque isso, porque o inferno, porque o céu. Cuidado. Você não pode ficar forte, não vai conseguir ficar forte espiritualmente se você não entender que o positivo é tão importante quanto o negativo. O bem é tão importante quanto o mal. Ah, Diego, você está dizendo que as pessoas têm que fazer o mal? Você está interpretando coisas da sua perspectiva de programação mental. Olha o erro que você está cometendo. Por quê? Você não está enxergando que muitas vezes esse mal que você comete, o mesmo erro que você comete, o desafio que você está enfrentando, quem gerou isso? Volta o dedo para você. Volta o que? As responsabilidades para você. Né? Alguns princípios fundamentais para você ficar forte espiritualmente. Autorresponsabilidade. Assuma o que você faz. Isso é o princípio quê? Da causa e efeito. Você é a causa, você é o efeito. É o que nós conhecemos, por exemplo, se a gente pegar nas doutrinas védicas, né, ou mesmo dos Vedas, que também vai dar origem a várias religiões, né, inclusive religiões que você faz parte, inclusive, né, que tem a ver com karma. As pessoas falam que o karma é ruim. Não, karma não é. O karma é aquilo que você tem que fazer, acabou. Ah, se é algo positivo, é algo positivo. Se é algo negativo, é algo negativo, acabou. Né? E o Dharma é o conceito do propósito disso tudo. Você entende por que aquilo aconteceu, você entende por que você está passando uma situação financeira ruim, ou mesmo um relacionamento que não está bacana, carreira profissional, trabalho, ou mesmo saúde, relacionamento, qualquer coisa que pode estar rolando. Você entende isso, entendeu? Então você tem uma perspectiva 360 graus de tudo que está rolando. Né? Então, primeiro, a autorresponsabilidade. Segundo, você tem que entender que, na verdade, precisa de sabedoria. Você precisa entender, compreender, ler mais, estudar mais. Né? Não adianta você, por osmose, eu vou ver o meu celular por osmose, né? Osmose, o que é? É a a troca mais rápida que nós temos no nosso corpo, né? Que seria da água nas nossas células. Então, por osmose, eu vou eu vou encostar meu celular na minha testa e aí eu vou adquirir o conhecimento desse livro. Não é assim. Ou mesmo eu vou segurar aquele livro, eu vou adquirir aquele conteúdo. Lógico que não. Tem que sentar a bunda na cadeira, dar trabalho, não é para qualquer um. Alquimia da mente não é para qualquer um. Neurociência não é para qualquer um. Física quântica não é para qualquer um. Porque não é assim que funciona o universo. Necessita o quê? De um avanço. É como o exemplo da árvore, voltando. Você desobedece à lei natural no sentido do quê? Você não compreende isso. A árvore não sai de uma semente para um tronco de 3, 10 metros de uma hora para outra. Tem uma fase. É por isso que você ainda está na parte de consciência de espaço e tempo, não de tempo e espaço. Tudo já está acontecendo na tua vida, mas você quer enxergar isso. Então, quem será que é a pessoa mais hipócrita, ou mesmo que não está querendo enxergar como que você precisa ficar mais forte espiritualmente? É você. Né? Terceiro aspecto, você ainda só acredita vendo. Você ainda é uma pessoa hipócrita, você não é coerente. Procure exercer a sua coerência. Como que você pode fazer isso? Cada vez mais você pode ver nos nossos vídeos, podcasts, cursos, treinamentos, mentorias, mas ao mesmo tempo, para te ajudar nesse vídeo aqui, nesse podcast, é o quê? Você entendendo que seu cérebro e o seu coração são uma coisa só, se agirem em conjunto. Se a partir do momento que você domina a sua frequência vibracional, você entende que você muda ao seu redor, vai além daquela perspectiva apenas basilar que você vê de vídeos de lei da atração, entendeu? A lei da atração ela existe no sentido do quê? Que tudo é assim. Tem um impulso elétrico, pensamento, e tem um impulso magnético, a emoção. Se os dois se unem, né? Eu não estou dizendo que o coração é emoção e o cérebro é razão, tá? Não, muito pelo contrário. Os dois são os dois, tá? O cérebro é pensamento e emoção, o coração é pensamento e emoção. Só que ao contrário do cérebro, o coração ele não mente para você. O seu cérebro vai ter dúvida, medo. O seu coração nunca vai ter isso. E aí vem o quarto aspecto, que é o quê? O coração também é uma fonte de sabedoria no sentido do quê? De te ajudar nessa coerência. De te ajudar em relação ao que você precisa fazer. Né? E aí, no caso, é aí que tá, né? Por que nas antigas civilizações eles usavam o coração como uma forma de nós nos guiarmos, né, de dentro para fora, e hoje a gente vê no mundo cada vez mais falando só de inteligência artificial, metaverso, de cérebro,
e achando que esse é o futuro, sendo que na verdade nunca foi nas antigas civilizações, e as antigas civilizações tinham tecnologias, até mesmo digitais, mais avançadas do que nós temos hoje. Né? Olha que interessante. Será que estão mentindo pra gente? Será que estão nos levando a uma matrix holográfica mental de novo? Pois é. E aí que entra o quinto e último aspecto, que é o quê? Quem você quer ser daqui pra frente. A espiritualidade te convida todos os dias para você responder essa pergunta, que é uma pergunta que nós relembramos a filosofia, algo que nós precisamos fazer todos os dias. Quem sou eu? Para onde eu vou? Por que eu faço isso? Por que eu trabalho com isso? Por que eu amo? Por que as coisas acontecem assim? O que eu posso fazer a respeito? Você percebe? E você não é convidada para isso, porque isso dá trabalho, meu amigo, minha amiga. Isso demanda com que você invista tempo, isso demanda com que você invista dinheiro, isso demanda que você invista trabalho. E aí que tá, a verdadeira espiritualidade exige disciplina. E para muitas pessoas, para a grande maioria que vai assistir ou ouvir isso, vai achar, nossa, esse vídeo não serve para nada. Sim, não vai servir para nada para muitas pessoas. Para a grande maioria que ainda não está entendendo ainda que elevar o nível de consciência, você vivenciar a espiritualidade, é mexer em tudo, todas as caixinhas da sua vida, você ainda não está entendendo nada sobre a verdadeira espiritualidade. Porque a partir do momento que você entra nesse ápice, quinta fase que eu estou falando para você, você é forte espiritualmente. Você entende que, na verdade, você é o alquimista da sua vida. Por isso que a gente ensina a alquimia da mente, para você controlar os elementos, controlar todas as situações, pensamentos, emoções da sua vida. E a partir do momento disso, você tem a grande libertação que você demanda e você quer na sua vida. Se você quer contar com a nossa ajuda para fazer isso, clica no primeiro link da descrição que vai te ajudar. É um curso, um treinamento próprio para te ajudar com isso, tá bom? É só clicar, é o primeiro link, basicamente você vai ver lá, treinamento completo nosso aqui no podcast ou mesmo no vídeo, para você entender mais, saber mais e, logicamente, vamos querer que você faça parte também aqui no nosso quadro de alunos e alunas internacional, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts. Um abraço!